Ok, vamos mergulhar fundo numa crise de liderança que é de cinema. É uma história sobre como a traição de um filho e, do outro lado, a humildade de um pai podem simplesmente virar um reino inteiro de cabeça para baixo. Essa é a grande pergunta, né? E a resposta, ou melhor, as respostas, estão num texto antigo, lá em 2 Samuel 16. O que a gente vê ali é um contraste, assim, absurdo, entre duas jornadas. A de um rei fugindo e a de seu filho que acabou de tomar o poder. Como cada um reage a essa crise vai definir tudo. Então, a cena que abre essa história é de puro caos. Pensa só, o lendário rei Davi tendo que fugir da própria capital, Jerusalém, e o motivo é de cair o queixo. O próprio filho dele, Absalão, acabou de dar um golpe e tomar o poder. Uma rebelião assim chocante. E aí a gente tem essa imagem poderosa da transição, né? De um lado, Davi e um punhado de gente leal fugindo para o deserto, para a incerteza. E do outro, Absalão entrando triunfante no palácio, recebido com festa. São dois caminhos opostos que vão literalmente revelar tudo sobre o caráter de cada um. Vamos acompanhar o Davi primeiro. A jornada dele como fugitivo já começa com testes pesadíssimos. Ele logo de cara se depara com duas situações que vão colocar à prova não só a liderança dele, mas a alma, o espírito mesmo. E é interessante ver como ele é testado pelos dois extremos. Primeiro, aparece uma suposta bondade, um presente, só que na verdade esconde uma traição. E logo em seguida, ele é confrontado com o ódio puro, uma hostilidade brutal, aberta. É o tipo de pressão que revela quem a pessoa realmente é. E claro, diante dessa humilhação toda, em público, a guarda leal de Davi não aguenta. Um deles, Abissai, já quer resolver na espada. Ele está pronto para responder à violência com mais violência, chamando o cara que está xingando de cão morto. Mas aí a resposta do Davi é simplesmente surpreendente. Ele freia os seus homens. Ele basicamente diz: deixa ele em paz, deixa amaldiçoar. Ele meio que aceita aquilo como uma consequência, talvez, dos próprios erros do passado. E ele coloca a confiança numa justiça maior. É impressionante. Isso mostra a humildade profunda que ele alcançou, nesse que é provavelmente o ponto mais baixo da vida dele. Enquanto isso tudo acontece com Davi na estrada, a gente volta para Jerusalém. E lá, o clima é outro. Absalão está em plena festa, comemorando a vitória e, claro, consolidando o poder dele. E a primeira coisa que ele faz é montar sua corte. Ele se cerca de gente influente, incluindo Aitofel, um conselheiro que era tão respeitado que o conselho dele era visto quase como a palavra de Deus. E tem uma outra figura ali, Hussai, que, bom, a lealdade dele não é bem o que parece. O Sai, que na verdade é amigo do Davi, é muito esperto. Ele usa o ego do Absalão contra ele mesmo. Ele usa umas palavras de lealdade super ambíguas e o Absalão, que está cego pelo orgulho e pela vitória, engole tudo. Ele nem percebe a armadilha que está sendo montada. Ok, com a cidade sob controle, Absalão quer saber. E agora? Qual o próximo passo? Ele pergunta para o seu conselheiro mais confiável, Aitofel. E o conselho que vem é genial do ponto de vista estratégico, mas ao mesmo tempo é brutal. O plano do Aitofel é cirúrgico. Primeiro, o ato em si. Ele diz para Absalão tomar publicamente as 10 concubinas do pai dele. Segundo, a mensagem por trás disso. Mostrar para todo mundo que a briga é pra valer, que não tem mais volta, não tem reconciliação. E o resultado? Forçar todo mundo a escolher um lado de vez. Ou se está com o Absalão ou contra, sem meio termo. E Absalão não pensa duas vezes, ele segue o conselho. Manda armar uma tenda no terraço do palácio e na frente de todo mundo comete esse ato de profanação. É um gesto chocante, calculado para queimar todas as pontes com o pai para sempre. Mas o mais impressionante é que esse evento, por mais chocante que seja, não surge do nada. Isso é, na verdade, o cumprimento de uma profecia. Anos antes, depois de um erro gravíssimo que o próprio Davi cometeu em segredo, foi dito que isso aconteceria com ele, em plena luz do dia. E aqui vem a ironia, que é simplesmente devastadora. Essa humilhação pública do Davi acontece no exato mesmo lugar, no mesmíssimo terraço, onde o pecado original dele com Batsebama começou. É como se o que ele fez em segredo agora estivesse sendo escancarado para todo mundo ver. Então, o que essa crise toda revela no final das contas? Ela funciona como um espelho. Um espelho que força tanto Davi quanto Absalão a mostrarem quem eles realmente são quando o poder e a derrota entram na equação. E o contraste não podia ser mais claro, né?
De um lado, a gente vê o Davi respondendo à perda com humildade, aceitando a disciplina e confiando em algo maior que ele. Já do outro lado, Absalão responde à vitória com um orgulho cego, com uma ambição sem limites, buscando só conselhos que alimentem o próprio poder. E no final, a história toda nos deixa com essa pergunta, que é muito poderosa. Quando um líder perde tudo, o título, o trono, o poder, o que é que sobra? O que realmente fica? Talvez a única posse que ninguém pode tirar seja de fato o caráter.